ficar legal. Ficou legal? Ficou, né? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você trouxe o lenço? Diga assim: você vai chorar. Diga: Deus vai falar com você. Amém? Eu quero que todos se assentem, tomem assento. As crianças, vai ter o culto infantil? Vai. Então as crianças podem ir para a salinha, tá? Vai ter uma tia que vai ministrar para você. É um tio, né, hoje? Tá certo. Glória a Deus. É engano meu ou está tendo muita conversa? Você que está comigo na live, não, na TV Mave, eu queria te convidar a se inscrever no canal. Queria também que você compartilhasse. Eu queria dar um minutinho para você que está aqui no auditório. Para você compartilhar o link desse culto com as pessoas que você quer abençoar. Então, pelo menos com 3 pessoas ou 5 pessoas, eu queria que você compartilhasse essa palavra. Compartilhe aí com alguém. E aqueles que estão nos ouvindo, por favor, se inscreva no canal. E toda semana tem uma palavra de vida, 2 palavras chegando até você. Eu queria que quando chegasse, você fosse lá, comente, porque isso dá visibilidade ao canal. Para que essa visibilidade? Para que mais pessoas vejam e vendo, mais sejam abençoadas com as palavras que ali chegarem aos ouvidos dessas pessoas. Faça isso e você vai estar me ajudando a levar aquilo que Deus tem ministrado na minha vida a outra pessoa. Você vai ser um colaborador, um veículo de Deus para essas pessoas. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, o Evangelho de João, e hoje nós vamos concluir o mês do discipulado. Evangelho de João, capítulo 8, João, capítulo 8, a partir do verso 1, João, capítulo 8, na verdade o que eu quero, eu acho que nem precisa ser do verso 1, na verdade vamos aqui para o verso 11, verso 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno, vá e não peques mais. Vou repetir. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O tema que eu quero é a última partícula desse versículo, desenvolver com vocês o que o Senhor ministrou ao meu coração. Vai e não peques mais. Diga comigo: vai e não peques mais. Vamos repetir? Vai e não peques mais. Mais forte: vai e não peques mais. Homens e mulheres, vai e não peques mais. Só os homens, vai e não peques mais.
Mulheres, vai e não peques mais. Mulheres, vai. Mais forte, mulheres, vai e não peques mais. Homens, vai e não peques mais. Igreja, vai e não peques mais. Mais forte, vai e não peques mais. 2021 tem sido um ano complexo, tem sido um ano de dificuldade em compreender os comportamentos estranhos de homens, de mulheres, de autoridades, de líderes e liderados, de patrões e colaboradores. Um ano difícil para os pais e para os filhos, para os diretores, coordenadores, professores. Um ano difícil para médicos, enfermeiros, para a sociedade de uma maneira geral, para o trabalhador autônomo, para as famílias que perderam pessoas em decorrência da pandemia ou em decorrência da má administração de muitos gestores que receberam volumosos recursos e aplicaram em outros lugares que não foi para salvar vidas de pessoas. Pessoas que agiram ao seu bel prazer. Mas, desconsiderando tudo isso, ou considerando tudo isso, eu quero falar sobre um tempo difícil na fé, um tempo difícil no caráter, um tempo difícil, tempos estranhos para a igreja. A história que João resolveu, direcionado pelo Espírito Santo, escrever no capítulo 8, trata de uma mulher apanhada em pleno adultério. A Bíblia relata, através do apóstolo João, que Jesus havia ido ao Monte das Oliveiras, pela madrugada havia passado orando, e ele estava voltando para o templo, porque Jesus passava mais tempo com o pai dele, e menos tempo realizando milagres. É por isso que ele precisou só de 3 anos, para fazer o que muitas pessoas passam um século e não realizam 10%. É por isso que Jesus precisou de 3 anos de ministério para impactar o globo terrestre e para transformar a sua vida, porque toda a fonte do seu poder estava na conexão que ele tinha com o pai dele. Então, após voltar, ele entra no templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentava-se com ele, e ele no ministério de mestre, ele ensinava. Mas quando ele estava ensinando, outros que se diziam mestres também, os escribas e fariseus, os religiosos, e eu quero falar sobre essa classe hoje também. Os escribas e religiosos. Quem eram os escribas? Aqueles que escreviam os textos sagrados, a Torá. Quem eram os fariseus? Era um segmento dentro do judaísmo, os mais zelosos talvez, os mais religiosos talvez. Eles vieram à presença de Jesus
e trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Perceba que aparentemente, se o Espírito Santo não usar João para nos revelar a intenção desses escritores chamados escribas e desses religiosos chamados fariseus, nós vamos achar que eles estão fazendo um bem, porque eles pegam uma mulher em flagrante adultério e leva até a igreja. Não era a igreja o termo usado, mas o templo. E eles vêm ali, e diz João que fez ela ficar em pé no meio de todos. Talvez como um ambiente como este agora, aonde você está em pouca luz e eu debaixo de muita luz. Talvez a situação da mulher era essa. Ela era visível, todos olhavam para ela. Mas eles não trouxeram ela ali porque eles queriam restaurar ela. Eles trouxeram ela ali porque eles queriam colocar Jesus em contradição. É incrível. Você sabia que tem pessoas que convidam outro para a igreja e diz assim: vamos levar fulano? Olha, esse aqui eu duvido que muda. Vamos levar essa pessoa? Vamos convidar essa pessoa? Vamos tentar levar ela, apesar que não tem jeito para ela. Vamos ver, vamos levar esse aqui para o pastor orar, para o apóstolo orar para ver se cura. As pessoas querem testar a unção e o chamado de muitos homens. Eu já vi alguns dizer: vamos levar até aquele televangelista, ele ora por muita gente aí pela TV, vamos levar lá, para ver se Deus usa ele mesmo. É o mesmo sentimento que havia nos escribas e nos religiosos. E eles colocam aquela mulher, expõem ela, e disseram: mestre. Eles tratam Jesus com respeito. Mestre, olha bem, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou que Moisés, que tais mulher sejam apedrejadas. O que o Senhor diz? Ultimamente, tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Quem é discípulo dessa igreja sabe que dificilmente eu uso o pronome eu para testemunhar, para tudo, e eu preservo mais o texto bíblico. Mas, ultimamente, tenho recebido N mensagens nas redes sociais, de líderes, de diversos segmentos, inclusive religiosos, perguntando o que o senhor acha disso, o que o senhor pensa disso. E eu decidi me pronunciar sobre muitas coisas, e talvez você vai surpreender com alguns pronunciamentos que terei a partir de então. Mas o que eu percebo é que quase ninguém quer responder a algumas indagações em que a sociedade passa. Mas muitas pessoas não perguntam porque querem uma resposta bíblica, mas porque querem ver pessoas expostas, querem expor Jesus. Eles já tinham exposto a mulher, eles já tinham humilhado a mulher, apesar que ela estava ali, consequência do pecado dela. E agora eu entro no nosso contexto. Tenha paciência com essa introdução, que é para que você desenvolva um raciocínio bíblico e que vai mudar a sua vida.
Isto diziam porque eles queriam acusar, para ter do que acusar Jesus. Mas diz que Jesus ele escrevia na poeira, no chão do templo. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia, mas grandes estudiosos do passado diz que ele escrevia algumas palavras, tais como amor, misericórdia, compaixão, bondade, compreensão. Mas como insistiram na pergunta, Jesus se levanta. Escuta, eu vou repetir, Jesus se levanta. Jesus ele está abaixado, mas Jesus se levanta. E quando ele levanta, ele propõe uma segunda tese, um segundo argumento. E ele disse: aquele que dentre vós não tiverem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Tornando a inclinar, ele se levanta e propõe, e volta para a posição, e continuou a escrever. A Bíblia não diz, mas a tradição diz, que Jesus escrevia assim: mentirosos, invejosos, caluniadores. E as pessoas viam Jesus escrever na poeira, e viam seus pecados saltar-lhe no rosto. Eles viam a vida dele no pó, eles viam a vida dele na poeira e no dedo de Yeshua. E diz João no verso 9, que eles, ouvindo esta resposta, os acusados pela própria consciência, diga comigo, consciência, eles foram se retirando um por um, um por um, um por um, a começar do mais velho até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo Jesus novamente, Jesus se ergue uma segunda vez, ele olha em volta e ele não vê ninguém. E ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ela responde: ninguém, Senhor. E ele lhe disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Aqui tem verdades poderosas e afiadas, mais do que uma espada, mais pontiaguda do que uma agulha, para penetrar na nossa consciência. A primeira coisa é que o nosso pecado desperta acusadores. O nosso erro chama o olhar dos acusadores, e eles não têm intenção de nos ajudar, mas de nos acusar. Nos acusar. E eles nos colocam em exposição, não para cura, mas para nossa vergonha. É isso que o inimigo da nossa alma faz. Ele te estimula a pecar, e depois ele te expõe no meio de todo mundo, para você ser envergonhado.